Pedro foi preso. Enquanto Pedro foi preso, os discípulos não ficaram calados. Começaram a orar. Isso está em Atos capítulo 12. Começaram a orar. E de repente apareceu um anjo na cadeia para Pedro. E começou a lhe instruir. Mete a camisa, o casaco, vamos lá fora. O que para Pedro era impossível, para a honra e glória de Deus foi possível. IAB TV. Jesus Cristo é o curador. Fala as minhas lutas e as lutas de Deus. Qual é a diferença entre as minhas lutas e as lutas de Deus? A grande diferença existente entre as minhas lutas e as lutas de Deus é que quando se trata de coisas possíveis para o homem, são as minhas lutas. Quando se trata de coisas impossíveis para o homem, são as lutas de Deus na minha vida. Significa que muitos de nós perdemos tempos em lutas que não são nossas, e por conta disso nos tornamos frustrados. Muitos de nós perdemos tempos a fazer coisas que não deveríamos fazer, porque Deus já faria por nós, e por isso nos tornamos frustrados. A Bíblia fala que se cremos, para Deus nada é impossível. Isso significa que esse Deus pode fazer por nós e através de nós. Mas muitos começaram a depender de si mesmo, e por conta disso se tornaram frustrados no ministério, não só no ministério, em qualquer outra situação. Alguém está aqui nessa igreja? Sim, quem te disse que eu não consigo dar a luz, não consigo conceber a tua luta? Você sozinho não consegue fazer isso. Essa é a luta de Deus, é o impossível. E esse Deus é que tem a capacidade de tornar o impossível possível. Significa que esse Deus é que traz a possibilidade no meio da impossibilidade. Não confunda as tuas lutas com as lutas de Deus, porque quando você começar a confundir as tuas lutas com as lutas de Deus, você vai se tornar frustrado na vida. Significa que você vai começar a desejar o que não é teu. Você vai começar a desejar em tempo errado, em momento errado. Mas quando você sabe separar quais são as tuas lutas e quais são as lutas de Deus, você não perde tempo em lutar com alguma coisa que não é para você. Eu não sei se alguém está batendo palma para Jesus. Alguém está nessa igreja? Nas minhas lutas e nas lutas de Deus há uma grande diferença. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que para Deus nada é impossível. E para mim, com a consciência humana, tudo é impossível quase. Mas quando eu ganho a consciência de Deus, eu também creio. Isso se torna possível para mim. Significa, é aqui onde encontramos Paulo e Silas a serem levados na prisão. Lá no livro de Atos capítulo 16. Lá no livro de Atos capítulo 16, a Bíblia fala claramente que e Paulo e Silas foram levados à prisão. Olha, eles precisaram fazer muita coisa, porque eles entenderam que se nós lutamos para quebrar as cadeias, se nós lutamos para quebrar os ferros, não vamos conseguir, porque estamos aqui na cadeia. Mas eles entenderam que se nós louvamos e adoramos, Deus vai se movimentar e isso será quebrado. Significa que aquilo que eles acharam impossível, através da adoração, Paulo e Silas adorarem, as cadeias começaram a se quebrar. Olha, e tem um fator chave. Qual é o fator chave? A Bíblia fala que quando eles foram libertos da cadeia, não foram libertos sozinhos, até os que não pertenciam naquilo que era o ministério também foram libertos. A Bíblia fala que a corrente também se quebrou para todos. Alguém não se está batendo palma para Jesus? Aleluia! Nas minhas lutas, tudo é impossível. Nas minhas lutas, eu estou na cadeia, não tem como sair da cadeia. Posso tentar partir a cadeia, não tem jeito. Posso tentar quebrar a cadeia, não tem jeito. Mas na luta de Deus, só me resta a ti adorar. Olha, quando você começa a adorar nas lutas de Deus, irmão, até adoração para quebrar uma cadeia. Quando você começa a adorar nas lutas de Deus, olha, até adoração é suficiente para te tirar de um lugar para outro lugar. Pedro foi preso. Enquanto Pedro foi preso, os discípulos não ficaram calados. Começaram a orar. Isso está em Atos capítulo 12. Começaram a orar. E de repente apareceu um anjo na cadeia para Pedro. E começou a lhe instruir. Mete a camisa, o casaco, vamos lá fora. O que para Pedro era impossível, para a honra e glória de Deus foi possível. Pedro foi livre da cadeia. Alguém bate palma para Jesus Cristo? Por essa razão que você tem que colocar em consciência que eu não devo lutar as lutas que não são minhas. Não estou a conseguir ter filho, essa luta não é minha, é luta de Deus, eu sirvo Deus. Não estou a conseguir um emprego, não, essa luta não é minha. A minha luta é sair para procurar um emprego. Se eu não estou a conseguir, essa luta não é minha, eu deposito na oração. A oração abre caminhos que a minha própria vida, a minha caminhada não abre. Alguém bate palma para Jesus Cristo? Não consigo ouvir a tua palma para Jesus. O maior problema não consiste em lutar, não. Porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Isso é verídico. Isso encontramos no livro de João capítulo 16. Isso é verídico. No mundo tereis aflições. Mas só que ele nos dá uma palavra de ânimo. Mas tendem bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Significa que Jesus lutou com o mundo e Jesus venceu há muito tempo.
Jesus lutou por mim naquela cruz e ele já venceu há muito tempo. E quando ele lutou naquela cruz, ele declarou uma palavra: ah, Yahweh, está consumado. Está consumado. A expressão está consumado significa acabou. A dívida foi paga. Qual é a dívida que você tem com o inimigo? Irmão, a tua vida está glorificada a partir de hoje em nome de Jesus. Alguém pode bater palma para Jesus Cristo? O maior problema da igreja hoje em dia é que quer lutar as lutas de Deus. O maior problema da igreja hoje em dia, deixamos as nossas lutas e lutamos a luta de Deus. Irmão, a luta do homem é a oração. O resultado é a luta de Deus com o povo. Eu não sei se alguém está aqui, igreja. Sim, quando eu compreender isso, eu vou entender que eu tenho que orar continuamente, porque essa é a minha luta. Mas o resultado é a luta de Deus. O resultado é a presença e a aparição de Deus na minha carreira. Significa que quanto mais eu lutar nas minhas lutas, Deus vai lutar na luta dele para a minha vida. Não tem quem vence Deus na luta dele, porque Deus é o perício nessa área, é o craque nessa área. Significa, não tenho filho, não vou desanimar, não vou desistir, porque Jesus já venceu o mundo e essa é a luta de Deus. Eu simplesmente vou clamar: ah, Yahweh, não estou a conseguir alguma coisa. Irmão, eu faço o necessário, o possível. Se não estou a conseguir, é porque é impossível para mim. Então Deus vai fazer a parte dele. Irmão, nas lutas de Deus, cada um tem o seu tempo. Nas lutas de Deus, Deus aparece para cada um de acordo com o seu tempo. Alguém bate palma para Jesus Cristo? Quantos e quantos saíram, foram em lugares para fazer alguma coisa e conseguir alguma outra coisa, mas não conseguiram? Por quê? Porque estavam a lutar com as suas próprias forças. Quantos e quantos saíram, visitaram até casas escuras? Não tenha vergonha se você já fez isso, porque você está salvo, você está livrado desse tipo de coisa. Mas estamos a falar do passado. Visitaram até casas escuras para conseguir alguma coisa, trabalho, marido ou qualquer outra coisa. Não deu certo, é porque era a tua própria luta. Melhor dizer, a luta de Deus você levou para a tua própria luta e por isso não houve resultado. Mas quando passamos a depender da vontade de Deus, se não me deu agora, vai me dar a qualquer momento. Eu espero no tempo certo, e no tempo certo as coisas acontecem da melhor maneira possível. Alguém está batendo palma para Jesus Cristo? Não se cansa em ter que lutar as lutas de Deus. O de Deus é de Deus. Olha, vou te fazer entender alguma coisa. Em Atos capítulo 12, a Bíblia fala que os discípulos foram capturados. E o que aconteceu? A igreja não orou. Quando os discípulos foram capturados, a igreja não orou. E por causa disso, a Bíblia fala que Tiago foi morto ao fio da espada. Tiago foi morto ao fio da espada significa que por causa da igreja não exercer a sua função, que é o seu trabalho e oração, então Tiago foi morto ao fio da espada. Só que quando eles saberam, entenderam que afinal não dá para perder tempo. Temos que trabalhar aquilo que é nosso. Temos que fazer o possível que é nosso. Temos que fazer somente aquilo que nos pertence e deixar fazer o dele. Porque depois disso, Pedro foi capturado, foi levado preso. Só que eles entenderam, se nós não oramos, não fazemos aquilo que é as nossas lutas, então Pedro também será morto. Ah, se nós não fazemos as nossas lutas, Pedro também vai morrer na cadeia, será morto ao fio da espada. A Bíblia fala que eles se colocaram na oração e começaram a orar fortemente por causa de Pedro. E quando começaram a orar de Pedro, a Bíblia fala que naquela mesma noite o anjo desceu e libertou Pedro da prisão. E você não aprender a fazer as tuas lutas, é difícil o anjo se movimentar para te libertar daquilo que você deseja. Alguém está aqui a bater palma para Jesus? Tens que aprender a compreender quais são as tuas lutas e quais são as lutas de Deus. Se você não entender isso, vai se frustrar em uma coisa que não é você que deverias fazer. Olha Paulo a nos dizer: sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então as minhas lutas também são dele. Quando Paulo perseguiu a igreja, a Bíblia fala que Jesus lhe apareceu e lhe disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo os discípulos de Jesus. Significa que se Cristo vive em mim, quem me persegue está perseguindo aquele que eu sirvo. Se Cristo vive em mim, quem luta comigo está lutando com aquele que eu sirvo. Então as lutas não são minhas. Alguém está batendo palma para Jesus? Alguém está batendo palma para Jesus, igreja? Sim.
Temos que acabar com esse hábito, porque tentei muito, não dar certo, assim já também eu vou desistir da igreja. Irmão, não para por causa disso. Você tem que aprender que esse que vive contigo está contigo, não te esqueceu, o teu tempo vai chegar. Só trabalha naquilo que te pertence e você vai colher aquilo que também te pertence. Existe um tempo para todo o propósito debaixo da terra. Há tempo para semear e tempo para colher. Há tempo para todo o propósito na terra. Olha, há muitos de nós que se frustramos porque queríamos colher no tempo de semear. É impossível. Não pode escolher enquanto você não semeou. Não pode escolher enquanto você não esperou a colheita crescer. Significa que a colheita é resultado de um trabalho que você fez no princípio. Se você não aprender a trabalhar nas tuas lutas, não espera Deus lutar por ti, não tens dificuldade. Aí bate palma para Jesus Cristo. Você não aprender, Yahweh, espadia. Se você não aprender, se não aprenderes, olha para mim seriamente, se não aprenderes a lutar nas tuas lutas, não espera Deus lutar nas lutas deles na tua vida. Existem lutas que não é para você, e existem lutas que são para você. Existem resultados que a gente conquista por causa das lutas que são para nós, que nós fizemos. Significa que eu faço aquilo que é da minha autoria e deixo Deus fazer o que é dele. Passo tempo na oração e Deus opera da maneira dele. Se meto de joelho e Deus faz acontecer. Enquanto a pessoa, cada um não entender isso, seremos como pessoas incrédulas, como pessoas que são incrédulas, mas buscam a Deus. Ele se diz que eu busco a Deus, mas não acredita que Deus pode fazer na situação dele. Olha, esse Deus que nós conhecemos não é um Deus de palavra, não é Deus só de história. Ele é um Deus que fez na Bíblia. Não, é ontem, hoje e eternamente. O mesmo que apareceu naqueles tempos é o mesmo que está aparecendo hoje. Só precisamos de ter fé. Não sejam como que fala, se não me acontecer não vou acreditar, se eu não tocar nele não vou acreditar. Yahweh, a Bíblia fala que chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses que adoram o Pai em espírito e em verdade não dependem de milagre nenhum, não dependem de Deus fazer essa hora ou amanhã, não, dependem do tempo de Deus e continuam a crer. Eu não sei se alguém está batendo palma para Jesus. Então, quando nós começamos a compreender Deus na esfera sobrenatural, nós entendemos que até aquilo que é natural pode se tornar sobrenatural, ou seja, pode ser resolvido pelo sobrenatural de Deus. Isto é, o nosso tema de hoje é o encontro com o sobrenatural. Como assim? Aquilo que os homens acham impossível para ti, aquilo que os homens olham para ti e dizem que você não vai conseguir. Sim, é esse encontro que vai resolver. Significa que Jesus hoje desceu diante de nós e nos apareceu para abençoar o povo e receber um milagre de receber alguma coisa diferente. Não importa qual é o tipo de problema que você vê com ele, irmão, vou te dar minha palavra, você vai sair curado em nome de Jesus Cristo. Eu disse, você vai sair curado em nome de Jesus Cristo.